meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo falarei um pouco acerca da reforma do ensino médio, um processo de mudanças em todo o currículo e organização da modalidade ensino médio, que já vem sendo paulatinamente inserida na rotina das escolas e a partir de 2022 já deve estar finalmente assentada na rotina dos alunos matriculados nessa modalidade de ensino. Bom, a primeira pergunta que tem que ser feita acerca da reforma do ensino médio é: por que ela foi feita? E nesse sentido nós temos algumas respostas que já são discutidas socialmente e também levadas à comunidade, em torno da escola e à sociedade, a fim de comprovar ali a necessidade, a importância, a eficácia ou não dessa reforma. A primeira resposta para essa pergunta que eu vou apresentar aqui é uma resposta que o governo deu à sociedade, utilizando-se muito da mídia, dos meios de comunicação, enfim, do seu poder, de comunicação ali para apresentar à sociedade essa reforma. Nós temos de entender que essa reforma, apesar de já estar sendo pensada, no governo Dilma, ela foi somente implementada e com muita rapidez no governo Temer, também por meio de medida provisória, de modo que a sociedade não teve muito como participar, ser convidada, discutir de maneira mais aprofundada todas essas mudanças. Então, a primeira coisa ao responder essa pergunta é pensar nesse contexto, num contexto aí um pouco antidemocrático, em que a sociedade é posta de lado em todas essas decisões, e ali numa rapidez assim urgente após a implementação de um governo de direita via caminhos não eleitorais, inclusive. Bom, mas a resposta que o governo deu à sociedade, então é uma resposta que vem desse governo que eu acabei de falar, é a de que a sociedade está modernizada, o progresso chegou ao Brasil, as questões atuais são plurais e diferentes daquilo que a escola aborda, que há novas linguagens e que por isso, por o mundo estar essa maravilha toda, os alunos estão desinteressados, indisciplinados, não veem motivação para estudar, abandonam a escola logo que aparece ali uma possibilidade de um emprego, enfim. E dessa conclusão do governo, nós podemos então entender que o professor é alguém anacrônico, a escola é um espaço que não tem sentido, o mundo caminhou e os docentes não. E a reforma vem então ali para mexer com essas incapacidades todas desses docentes, mostrando para eles quais são os caminhos realmente para fazer com que os adolescentes tenham interesse pela escola. Então, o primeiro olhar ali é um olhar de desprezo pela profissão do professor e um desprezo também pelos conteúdos, enfim, trabalhados em sala de aula. A profissão do magistério já é uma profissão, assim, bastante derrotada na sociedade brasileira. Há ataques por todos os lados, Há projetos como, por exemplo, Escola Sem Partido, que mesmo que não tenha passado ali no STF e tudo mais, em torno desses discursos, há toda um ir e vir de fofocas, fake news, enfim, falas, que tem por sempre pretensão de diminuir o professor e alimenta o clima de indisposição da sociedade com esses profissionais. E ainda vem o governo com essa proposta ali do ensino médio, afirmando o tempo todo que as questões ali problemáticas referentes à escola e à educação são fruto ali desse anacronismo. Os problemas de classe, as questões relativas ao emprego, as divisões cruéis da sociedade brasileira, a baixa escolaridade dos
a necessidade dos alunos começarem a trabalhar muito cedo para ajudarem as famílias. E aí o governo fala das questões ali socioemocionais, né, como sendo fruto da escola, do bullying, enfim. Mas ele também não vai fazer uma leitura acerca desses Instagrams, né, essa indústria cultural que vem de uma perfeição que o adolescente nunca consegue alcançar, né, como fato aí também relativo à sua dificuldade de inserção emocional nas coisas. Enfim, ele não faz uma análise ampla disso, não, tudo é culpa aí do anacronismo docente. Então, por parte do governo, a gente tem essa razão. Se nós pensarmos de maneira mais aprofundada sobre o assunto, né, sobre os discursos implícitos na reforma, e tem muita gente fazendo isso e muita gente muito preparada em universidades federais, escrevendo livros, artigos, palestras, enfim, sendo muitas vezes apagadas, né, porque a universidade pública é tão atacada como o docente da educação pública também, enfim, da educação básica, mas há muita gente discutindo esses assuntos e toda essa reforma do ensino médio, ela tem ali raízes, ela possui intencionalidades muito mais diferentes do que essa apresentada realmente pelo governo, né? Essa de que há um interesse na aprendizagem das crianças. Isso ali engana realmente só quem... Bom, a carga horária nesse novo ensino médio sofre uma alteração, bem como a organização dos conteúdos curriculares. Segundo o governo, para o melhor aproveitamento desse momento de estudo dos adolescentes, a carga horária deverá ser ampliada de 2.400 para 3.000 horas, a serem divididas em 3 anos de formação. Porém, 40% dessa carga horária será flexibilizada. O que isso quer dizer? Bom, haverá uma base comum que deverá ser estudada, acompanhada por todos os estudantes, mas que se concentrará principalmente nos conteúdos de português e matemática. O que parece ser a princípio um avanço, na verdade é um retorno àquela velha ideia de que o importante é aprender a ler e a fazer contas, né? Como se o básico do conhecimento viesse somente do português e da matemática, que continuam a ser obrigatórias, né? Como até hoje são, mas agora passam também a ser vistas mais como elementares, né? Todo o resto do currículo, ele passa a ser, de certo modo, flexibilizado. O que isso quer dizer, né? Os alunos podem, a partir dessa reforma do ensino médio, escolher as áreas de conhecimento que julguem, isso aos 14, 15, 16 anos, né? Mais afins à carreira que pretendem ter ao longo de toda a vida, né? Então, a primeira ideia aqui é que o aluno ele é maduro nessa idade para escolher o que ele quer para a vida inteira, e o ensino médio, que antes da reforma ele seria ali uma base para todos os conteúdos, né, para que o aluno construísse ali os saberes acerca de tantas áreas, e um pouquinho mais maduro escolhesse aquilo que realmente ele pretende se aprofundar, passa a ser um momento em que o aluno já irá aprofundar aquilo que ele pretende ser no futuro. Lembrando que nós, professores, sabemos muito bem que o ensino fundamental, por si só, já não dá uma base que seria necessária ali para que o aluno conseguisse aprofundar aí as suas áreas de escolha. O governo dá uma resposta para isso, né? Ele afirma que essa reforma do ensino médio vem atrelada a um conteúdo chamado Projetos de Vida, que pelo menos aqui no meu estado já é oferecido a partir do ensino fundamental, e nesse projeto de vida o aluno então conseguiria construir como professor o seu projeto ali para o futuro e já então seria auxiliado ali na escolha dessa área que seria definitiva na vida dele.
nós professores sabemos como esse projeto de vida tem funcionado, né? Eles escolhem ali qualquer professor que esteja com carga horária em aberto e entregam para ele uma apostila de 10 páginas e o jogam ali numa sala sem formação nenhuma para trabalhar esse assunto. E a partir disso é que teria de sair ali essa escolha do projeto de vida e, segundo o governo, está tudo certo. Uma outra situação também é que essas áreas, no caso, né, que já existem, já são assim contempladas na BNCC, elas seriam fluídas entre si, né? Então nós não sabemos ao certo, não está muito claro, por exemplo, quem escolhe a área de ciências, como que química, biologia e física seriam trabalhados nessa área. Realmente os conteúdos seriam aprofundados? Ou seriam apenas oficinas, projetos, né, palestras? Que nós sabemos também como terminam, né, na escola pública, porque nós somos experientes para entender que muitas coisas que são sonhadas, elas não acabam se concretizando na realidade, né? Mesmo porque também sabe-se que avaliações frouxas não levam ninguém realmente à aplicação dos estudos. E essas áreas, então, divididas em itinerários, né, assim chamados, eu vou gravar um vídeo para falar um pouquinho disso melhor, elas teriam de trabalhar um pouco que fluídas dentro de um esquema ali de transdisciplinariedade para aprofundar conhecimentos cuja base o aluno não teve, né, na educação fundamental e não sei se terá nesses itinerários, para que sejam ali a fundamentação da profissão que ele vai escolher no futuro. Ou seja, tudo muito vago, né, muito subjetivo. Como que será esse trabalho? Os professores vão trabalhar em conjunto? Eles vão elaborar ali um currículo a partir dessa transdisciplinariedade, considerando aí as questões dos alunos que eles têm matriculados? Como que eles vão avaliar isso posteriormente? Há muitas coisas que não estão muito bem entendidas ainda. Mas nós sabemos que quando eu flexibilizo no Brasil, eu torno desimportante, né? Então, assim, eu não me iludo muito acerca dessa magia que vai acontecer ali quando tudo se encontrar, porque eu, por experiência, acredito que ao flexibilizar as áreas e manter as avaliações ali um pouco a critério subjetivo, tudo se torne, na verdade, ao final, muito desimportante para todo mundo que está nesse esquema ali de trabalho, tanto alunos como... Essa proposta de itinerários, de flexibilização do currículo, de escolha apenas das áreas que mais interessam aos estudantes, né? A fim de prepará-los para o futuro, enfim, toda essa proposta que é vendida, ela tem uma tendência ali a, de certa maneira, aumentar o desnível de conhecimento entre as classes. Porque nós sabemos que as escolas particulares, principalmente as grandes escolas de elite, elas não têm uma tendência muito séria de seguir a base, nem são extremamente cobradas para isso. Uma outra questão também é que escolas de interior, por exemplo, algumas cidades que possuem uma única escola de ensino médio, elas teriam ali condições de ofertar todos os itinerários possíveis? Obviamente que não, inclusive a base fala muito sobre isso, sobre o fato de que nessas escolas e nessas situações deveria se escolher um itinerário que se contextualiza aquela região. Só que nós sabemos que ao fazer a escolha desse itinerário, você acaba não democratizando ali o direito dos alunos de aprenderem todos os conteúdos. Da reforma, também elas deixam ali algumas incertezas, né? Como, por exemplo, o fato de que fala-se muito sobre todas essas mudanças, mas não se fala nada sobre o aprimoramento dos professores para implementá-las, apenas que eles seriam formados ali, teriam graduação, enfim, necessária para as áreas essenciais, né, língua portuguesa
e matemática, também para os itinerários referentes às áreas de aprofundamento de formação, mas desnecessária também para a formação técnica científica, então há algumas aberturas ali, né, para a questão de não se ter licenciatura e assim mesmo poder ser professor. Há algumas aberturas também ali para políticas privadas, uma vez que há, né, toda a condição ali de que empresas privadas ofertem também para as empresas, para a escola pública, possibilidades de ensino. E nós sabemos que quando a iniciativa privada pensa em educação, pensa basicamente também em dinheiro. Nós sabemos também que as escolas públicas, principalmente aqui no meu estado, o Espírito Santo, elas têm um grande número de professores ainda em designação temporária e que na passagem de um ano para o outro, esses professores são postos ali de maneira aleatória nas turmas, nas cargas horárias ali que a escola precisa ou tem, né, entre aspas, né, de sobra, e que não há nenhuma preocupação em prepará-los para essas novidades, dificuldades, né? Como também não há anseio de preparar ninguém para tal situação. A reforma também ela deixa em aberto a possibilidade de determinada carga horária referente ser remota, né? E nós temos essa perspectiva na atualidade devido à pandemia, mas nós sabemos que, de certo modo, isso é um anseio também das instituições de ensino, porque barateia a educação. Física das escolas para essas mudanças, uma vez que os itinerários, né, demandariam ali novas dinâmicas estruturais na escola, a reforma ela é muito clara, né, que a escola tente adaptar a sua estrutura sem necessitar de grandes mudanças. Então, o itinerário ele tem que se adaptar à estrutura que a escola tem, né? E nós sabemos como são as estruturas da maioria das escolas públicas do Brasil. Ao final do documento fala-se acerca do Enem, afirmando que ele seria dividido ali em duas possibilidades de avaliação. Seria avaliado a princípio uma prova a partir dos conteúdos básicos e obrigatórios e depois uma prova flexibilizada de acordo com a escolha do aluno ali na sua trajetória no ensino médio, mas não se fala mais muito acerca disso. E também todos os livros didáticos, uma luta ali, né, da educação, serão transformados a partir da organização desses itinerários, então os livros serão fluídos também numa única versão para cada área. O que vai diminuir muito ali os gastos, né, com a produção desses livros, mas ao mesmo tempo vai empobrecê-los, obviamente. Porque, de certa forma, quando a BNCC ela submete todos os objetos de conhecimento, os conteúdos em si, a habilidades e competências, né, ela está flexibilizando os saberes, tentando atingir aquela máxima, né, que surgiu ali das ideias empreendedoras do aprender a aprender, né? Esse aprender a aprender, que é uma ideia antiga, já muito discutida e trazida nos discursos educacionais, nada mais é do que uma forma de diminuir, né, a importância dos conteúdos em si, e também o papel do professor como canal, né, que leva aos alunos todos esses saberes acumulados ali ao longo de todos os séculos e que, segundo a reforma do ensino médio, não são mais importantes porque os problemas que nós temos hoje, os saberes que nós temos hoje, enfim, a história que hoje vivenciamos não tem uma relação com o passado, enfim, não é fruto de coisas que aconteceram ao longo dos séculos. Logo, todos os saberes do passado eles não seriam mais importantes para o mundo que hoje temos, né? Numa ruptura ali que eu não sei de onde foi criada. Sabemos que ao passo que todas essas reformas são implementadas no ensino médio público, né, os professores são obrigados ali a lidar com todas essas novidades sem nenhum amparo, enfim, e que ao final acabarão por flexibilizar ali os saberes, né, diminuindo as possibilidades de conhecimento para as classes trabalhadoras, não vão acontecer nas escolas particulares, principalmente as escolas de elite, que a despeito ali das reformas do ensino médio que acontecerão na escola pública,
continuarão, obviamente, a trabalhar toda a cultura clássica acumulada ao longo dos últimos séculos ali para preparar os seus alunos para as posições de domínio e para a conservação de classes. Pessoal, espero que tenham... Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado.